Quando nós falamos em santidade, o que vem em primeiro lugar à nossa cabeça, né? O que é ser santo? Quando nós falamos sobre unidade, o que é ser um? E como podemos nos descrever como sendo santos? E como podemos também viver uma vida de unidade? Temos na palavra de Deus vários textos que mostram de que a nossa conversão, ela gerou em nós algo sobrenatural. Até porque a conversão, ela é sobrenatural. Ninguém se converte, é Deus que nos converte. A ação é do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós aceitamos a mensagem, a graça de Deus nos alcança. Mas tudo teve iniciativa em Deus. Ontem nós falamos um pouco sobre essa questão de Deus sendo o provedor da nossa salvação. Até porque a Bíblia descreve o homem como sendo um homem pelo qual é chamado de mentiroso na palavra de Deus. Um homem que não busca a Deus. Homem que de nossos lábios não nasce sequer uma palavra que possa glorificar ao Senhor. E o nosso coração, por ser enganoso, nós criamos meios então para chegarmos até Deus. Só que Deus, por conhecer o nosso coração, Ele também trabalhou em providenciar a nossa salvação. Por isso que Pedro diz que Jesus Cristo estava preparado desde a fundação, antes da fundação do mundo. Deus sabia que o homem ia cair. E isso revela a onisciência de Deus. Deus não criou nada sem saber do que aconteceria depois. Deus criou porque Ele quis criar assim, só que Ele criou tudo perfeito, pois a palavra de Deus em Gênesis, quando Ele mostra a ação de Deus em 4 eventos sobrenaturais e em 4 pessoas também chamados de uma forma sobrenatural, todo o programa de Deus para este mundo, porque sabendo que o homem cairia, Ele já estava com Jesus Cristo preparado para vir a este mundo. E o homem caindo em decadência, é claro que nós vivemos separados da glória de Deus. É claro que o homem, ele criou meios para chegar a Deus, mas não é os meios que criamos que nos levam até o Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas. Porque para chegarmos a Deus, nós teríamos que voltar ao padrão de Deus. O homem, quando foi criado, ele era inocente. Em Gênesis 1, 26, 27, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando diz imagem e semelhança, não está falando que criou o homem como Deus, mas criou o homem com os seus atributos. Ele não tinha pecado, ele amava, ele era obediente, ele cuidava das coisas de Deus, porque Deus não apenas os criou para viverem a presença de Deus, mas para cuidarem daquilo que Deus criou também. E providenciou tudo que era necessário para o seu alimento. Ele poderia comer de toda a árvore, dos frutos que Deus tinha criado, pois Deus, tudo que fez, Ele disse que era bom. Mas o homem desobedeceu, e nessa queda, então houve uma separação. E através da separação, nós perdemos então a intimidade de Deus. Mas Deus continuou e continua buscando a cada um de nós. E uma conclusão que a Bíblia nos traz é que Deus realmente Ele ama o mundo de tal maneira, pelo qual Ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós. E aquele que nele crê, receba a vida eterna. E dentro daquilo que nós recebemos em Cristo Jesus, porque eu estou falando para uma igreja que eu creio que todos nós somos convertidos em Cristo Jesus, nós estamos então agora vivendo um processo de restauração, um processo pelo qual nos leva novamente a termos a imagem que nós perdemos, a imagem de Deus. E esse processo nós chamamos de santificação. Nós somos santificados diariamente quando nós guardamos a palavra de Deus.
A nossa vida ela está debaixo do pecado. Nós somos crentes, mas nós não podemos dizer que nós não somos ainda pecadores. Nós somos pecadores, só que justificados pelo sangue daquele que morreu por nós. Porque cremos no sacrifício de Cristo Jesus, então nós somos diferentes dos pecadores que o rejeitam. Nós somos pecadores justificados por Cristo Jesus, então somos pecadores salvos pela graça de Deus. Porque os que rejeitam o plano da salvação em Cristo Jesus continuam como pecadores debaixo do juízo de Deus. Então nós somos justificados. E dentro dessa justificação, nós fomos também santificados. Santificado significa que quando nós cremos no Senhor Jesus, nós que estávamos separados, já fomos trazidos para perto do Pai, onde nós nos tornamos santos. Nós hoje estamos vivendo uma vida já junto ao Pai, justamente por causa da graça que está em Cristo Jesus. Então a igreja ela é constituída de pessoas que são santas aos olhos de Deus. Só que nessa separação nós ainda não estamos naquilo que a Bíblia descreve como sendo glorificação. Porque a nossa glorificação, ou ela virá através da nossa morte, porque quando nós partimos desse mundo, nós já estaremos com Cristo Jesus, glorificados com Ele. Ou será através da vinda de Cristo, pelo qual Ele virá levar aqueles que lhe pertencem, onde nós seremos totalmente transformados. Claro que os nossos corpos e os corpos daqueles que morreram ainda estão debaixo da terra, ou cremados, de uma forma ou de outra o corpo ainda vai precisar ser ressuscitado, mas a alma já está com Cristo Jesus. O que nós vamos ter que receber é um corpo transformado à imagem de Cristo. Não pensem vocês que quando a gente morre você fica dormindo, que a alma dorme até a volta de Cristo. Não, a alma já está com o Senhor. Porque a alma, ela sobrevive. O que Deus está falando de transformar não é a alma, é o corpo. Nós teremos um novo corpo. Por isso que a ressurreição faz com que os mortos ressuscitem primeiro, onde terão um corpo ressuscitado, mas transformado à imagem de Cristo. E nós que ficamos vivos, não seremos deixados para trás. Também seremos transformados num piscar de olhos, num corpo transformado pela glória de Deus. O corpo perfeito. E um corpo transformado por quê? Porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E os nossos corpos estão debaixo do pecado. Então esses corpos que nós temos não podem chegar na presença de Deus sem antes passar pelo processo da transformação num corpo glorificado, a de Cristo Jesus. E é muito bom porque nesse processo que nós temos, faz-nos também entender que nós estamos mesmo no corpo pecaminoso, mas vivendo a graça de Deus e reconhecendo Jesus como nosso Salvador, nós estamos participando da natureza de Deus. Porque essa participação ela já começou no momento em que nós aceitamos a Cristo Jesus. Por exemplo, quando você recebe a Jesus, Paulo descreve em Romanos capítulo 8, versículo 1, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então significa que nós estamos salvos. Se não há mais condenação, porque condenação é para quem está perdido, para quem está separado. Mas se não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, você é uma pessoa salva. Nunca deixe o diabo colocar na sua cabeça que você não é salvo, que você não presta, que você se perdeu de novo, porque a Bíblia dá-nos esta verdade. Os que estão em Cristo Jesus, nós já estamos então salvos por Ele, porque não há mais condenação para os que são de Cristo Jesus. Porque o diabo ele vem muitas vezes nos tentar tirar essa verdade. E dentro desse texto de Romanos 8:1, o mesmo versículo que está depois, seguindo dizendo assim, os quais não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 1 ele fala sobre isso. As traduções mais novas estão incluídas
esse final desse texto. Pode vir aí para vocês verem, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas o que é andar segundo o Espírito? Aí entra no tema de hoje: estarmos em união com Cristo Jesus. O tema para nós hoje, baseado nesta verdade, é união com Cristo. Então estamos sendo transformados à imagem do Criador. Esse é o processo que iniciou na nossa vida, mesmo sabendo que nós fomos salvos, porque nós ainda estamos num mundo decaído pelo pecado. E porque estamos habitados num corpo não glorificado, mas debaixo da queda, nós ainda lutamos contra os nossos próprios desejos. E a Bíblia mostra que, estando debaixo da queda, mesmo a nossa boca que glorifica a Deus, muitas vezes também amaldiçoa. Está lá em Tiago. E as nossas atitudes também muitas vezes entristecem ao Senhor. Mas veja, onde nós até lemos um texto muito interessante que diz: se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E se Ele diz que não há condenação para os que estão em Cristo, então quando nós deixamos de ser fiéis, muitas vezes deixamos até sem perceber, Deus continua sendo fiel para conosco. E estando unidos com Cristo, a união espiritual, ela é realizada através de uma transformação diária da nossa vida. Uma transformação pela qual nós somos levados a entender que ela vem não porque nós queremos transformação, mas porque a palavra de Deus nos dá o caminho para a transformação. A palavra de Deus, ela revela para nós tudo o que é necessário acerca do Pai. A palavra de Deus nos revela a nós todos os caminhos que devemos escolher como uma verdade do Pai para nós, e não escolhemos o que o nosso coração muitas vezes quer. Até porque as verdades de Deus, elas sempre confrontam os nossos caminhos. Por causa da queda, os nossos caminhos, a maioria das vezes, são por caminhos largos. São por caminhos que podem nos distanciar de Deus. A Bíblia fala isso em Provérbios. Largos são os caminhos do coração do homem, mas quem proporciona um caminho reto é Deus. Os nossos planos estão diante de Deus, porque nós conhecemos que Deus pede para nós estarmos colocando diante dEle, e para que entendamos que Ele tem planos maiores para nós. É verdade que quando essa transformação vem, a nossa vida presente, ela está sendo vivenciada diante de muitos estágios que passamos com Cristo Jesus nesse mundo. Por exemplo, você tem certeza da sua salvação, amém? Amém. Glória a Deus. Diga um amém forte, irmão, vocês são salvos. Que amém triste, né? Estou indo para o céu, Senhor. Nossa. Nós somos salvos. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Jesus falou isso: vocês não são mais deste mundo, mas eu vou enviá-los a este mundo. A Bíblia diz que nós estamos selados pelo Espírito Santo, pelo qual Ele descreve que este mesmo Espírito haverá de testificar acerca de Jesus na nossa vida. Que este mesmo Espírito nos revelaria toda a verdade, que este mesmo Espírito nos guiaria a toda a verdade, e que este mesmo Espírito, selando-nos, nos dará também o direito de estar chamando Deus de Pai, como Paulo escreve. O mesmo Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
E essa realidade do Espírito é algo que vem mostrando também que a nossa união com Cristo tem gerado em nós uma transformação à imagem de Deus. Esse processo, esses estágios que vivenciamos no mundo, são para mostrar onde nós estamos deixando o nosso coração quando passamos pelas circunstâncias que o mundo nos oferece. Alguém aqui tem problemas? Todos nós, hein? Se eu encontrar alguém que não tem, me ensina o caminho, por favor. Jesus nunca disse que nós não teríamos problemas nesse mundo. Só que a união com Cristo nos faz entendermos de que nós estamos caminhando um caminho pelo qual a nossa glorificação, que está já conosco, mas reservada para um futuro, porque Deus é longânimo para com todos, não levando em conta o pecado da humanidade, mas esperando com que todos se arrependam. Por isso que eu entendo que nós ainda não vemos a vinda de Jesus, porque Deus ainda tem aqueles pelos quais, na sua onisciência, Ele sabe que serão salvos. Então Ele permite com que a igreja ainda leve a palavra, pregue a palavra, instrua as pessoas nessa esperança de vida, porque o mundo está virando um caos, mas a nossa glorificação está cada vez mais perto através desse caos que o mundo está proporcionado a viver. Nós temos que aprender a viver essa vida unida com Cristo, entendendo que a salvação não consiste apenas em estarmos livres de condenação de pecado e nem de esperar vir o céu, é de viver uma vida que estamos sendo transformados dentro dessa vida pela qual nós vivemos neste mundo. Porque muitos têm a salvação como sendo uma coisa no futuro. Tem o céu para o futuro. Mas a vida transformada não é para você estar com ela no futuro, é para viver ela hoje. Porque Jesus diz que veio para nos dar uma vida, e uma vida em abundância. Quando eu digo abundância, não é ser rico, é você ter paz no coração, onde a paz de Cristo está reinando os nossos corações, onde você está sendo preenchido com a graça de Deus, pelas quais o seu rosto, por ter um coração cheio da alegria do Senhor, está formoseando o seu rosto, porque um coração alegre formoseia o seu rosto, como está escrito na palavra de Deus. É você saber que esse mundo, ele há de passar, mas o que nos espera já está garantido. Pátria dada pelo Senhor, onde Paulo descreve que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador. Mas como vivenciar essa união com Cristo? 2 Coríntios 3,18 fala-nos sobre uma realidade, vamos começar pelo versículo 13, por favor, isso. Que diz assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Versículo 14: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Versículo 15 diz: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Aqui está falando sobre Israel, um povo que ainda está rejeitando a Cristo Jesus, porque estão seguindo a lei, não creem na pessoa de Cristo Jesus, então estão com seus olhos fechados para a salvação. Claro que o que Cristo fez, creio que essa salvação voltará para Israel, onde Deus vai fazer algo sobrenatural. Claro que hoje também já temos alguns israelitas que creem no Senhor, são os messiânicos, e estão sendo salvos, mas aqueles que negam estão cegados, porque aqui está falando sobre essa realidade. Nós não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não vissem o final da glória que se desvanecia. Moisés tinha essa glória em seu rosto porque ele falou pessoalmente com Deus. Mas o povo que só via
a manifestação de Deus em outras pessoas, eles não viam a glória de Deus, e quando viam, deixavam através das manifestações de não seguirem aquilo que Deus orientava para fazerem. O povo de Israel ainda continua sendo um povo que está nos planos de Deus? Sim, porque Paulo fala sobre isso. Mas enquanto eles estão cegados, o Evangelho continua até se completar a plenitude dos gentios. É o que está escrito lá em Romanos capítulo 9, 10 e 11. O Evangelho ainda vai para os que estão fora de Israel. Mas quando completar a plenitude, por isso que eu sou daqueles que creem que não haverá povo não alcançado, que nunca ouviu falar de Jesus. Porque tem gente que fala, né, que vão ter pessoas não crentes, que vão ser levados lá na glória. Não vai, irmãos, porque se Jesus veio, ele veio para todos que nascerem nesse mundo. Jesus teve que nascer para todos, então não tem salvação sem Jesus. Então todos terão que ouvir. Deus vai dar um jeito de eles ouvirem. Não é porque a igreja não vai em certos lugares que não existe o poder de Deus ali, levando elas a ouvirem acerca do Evangelho de Cristo Jesus. Porque a Bíblia é clara, ela não se contradiz. Ninguém chegará por mérito. Então a palavra vai ter que ser passada. Se Jesus pregou nos espíritos que estavam em prisão, por que o Evangelho não pode chegar em onde nós não podemos chegar? Deus tem o projeto que está em Cristo Jesus. Todos terão que ouvir falar de Jesus. Não existe salvação sem Jesus, irmãos. Não adianta ficar batendo, dizendo, mas eu creio em Deus, mas não está crendo em Jesus. Nós já lemos o texto aqui, quando eu preguei sobre João 17, que até mesmo Jesus em sua oração lhe diz, que creio em Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Não existe salvação sem Jesus, irmãos. Não deixe o diabo colocar na sua mente que crer em Deus isso serve. Não é isso. Até o diabo crê que Jesus, que Deus existe e não é salvo. Por isso que Jesus veio, para fazer a separação de duas, antes e depois de Cristo. E pelo qual Gênesis e Apocalipse fala do único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, essa vida unida, aqui está falando sobre um véu que ainda separa, mas quando ele diz, no versículo 16, contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o quê? O véu. Porque o verdadeiro circunciso é o do coração. Vai ter que ter um coração de pedra sendo transformado num coração de carne, pelo qual será habitado pelo Espírito Santo. Não existe salvação na carne. Tem que haver uma verdadeira circuncisão, pelo qual Paulo fala. O verdadeiro circunciso é aquele que nasce do coração. Tira o coração de pedra e Deus coloca um coração de carne, e sobre este que recebe o coração de carne, vem o selo do Espírito Santo. E aqui o texto descreve: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há ali verdade. Depois ele diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós fomos salvos. E aí eu digo que a graça que salva, ela não nos permite vivermos da mesma forma, porque aqui está dizendo refletir a glória de Deus. O texto está dizendo, todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Se nós estamos unidos com Cristo, então refletir a glória do Senhor é mostrar a transformação que Deus diz que faria de nós, uma nova criatura, onde as coisas velhas ficam para trás. Foi boa essa aí. Para trás. Bem para trás. Onde tudo se faz novo. Diariamente, novidade de vida. Diariamente um pedacinho mais, uma trajetória a mais perto da glorificação. Diariamente algo de ruim ficando lá atrás. E cada vez mais sendo aperfeiçoado a imagem de Jesus.
onde ele descreve refletir a glória do Senhor nessa transformação de glória em glória, porque Deus diz: vocês ficarão neste mundo, mas eu enviarei a vós o Espírito Santo, que ajudará vocês em suas fraquezas, em suas escolhas, em seus desejos. Ontem nós falamos um pouco aqui sobre a questão, por que as igrejas hoje, elas esquecem de ensinar. As igrejas estão, enchendo, mas quando você vai numa escola bíblica, é a minoria. Quando você vai numa reunião de oração, é a minoria. Quando você produz vigília para trazer o povo guerrear contra hostes espirituais, lutas espirituais, vem a minoria. Porque nós estamos recebendo um evangelho que agrada o nosso coração. Um evangelho pelo qual não faz você viver uma vida determinada a resplandecer a glória de Cristo Jesus. Onde escolhemos sem orar, escolhemos sem fazer, uma diferença de estar na presença de Deus. As consequências vêm e depois ainda ficamos pedindo para Deus nos ajudar diante de consequências que vieram, porque não soubemos chegar na presença de Deus e entregar primeiramente a Ele e dizer: Senhor, glorifica o Teu nome nas minhas escolhas. É difícil, irmãos, porque andar com Cristo está mostrando que nós estamos revelando a glória do Senhor, sendo transformados de glória em glória na mesma imagem. Jesus teve suas dificuldades, Jesus teve fome, Jesus teve momentos de contrariedades, Jesus passou pelos mesmos desafios que nós passamos. E Ele descreve que mesmo sendo assim, Ele nos dá um meio de saída. Veja para vocês, vê lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14 até o 18. Hebreus 2, versículos 14 a 18. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Jesus, ele precisou se tornar homem. É o que Filipenses fala no capítulo 2. Sendo Deus, não aferrou-se o ser igual a Deus, mas tornou-se homem, e sendo homem, foi morto e morto na cruz, porque era necessário ele ser participante. Como nós hoje somos participantes da glória de Deus, na nossa vida em obediência ao Senhor, ele veio para ser participante naquilo que ele sofreu. O texto está sendo muito claro, para que através do seu sofrimento, ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então lá na cruz, entregando o seu corpo, morrendo por nós, em nosso lugar, ele venceu o diabo. Foi a primeira coisa que ele vence. Por isso que quando ele diz está consumado, e ele nos dá essa autoridade, que ele diz que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e ele envia os seus discípulos, e ele diz assim: vocês expulsarão demônios, vocês curarão enfermos, vocês estarão libertando homens cativos em seus pecados. É porque a mesma autoridade que ele recebeu através da morte, ele agora passa para a igreja. Você, eu, nós somos habitados por um Espírito que, na autoridade do nome de Jesus, nós temos que continuar orando pelos enfermos, libertando os cativos em seus pecados e lutando contra hostes, potestades que existem porque eles perderam, mas estão atrás da igreja para nos afastar da presença de Deus, para nos tirar da presença de Deus. Por isso que Deus também ensina sobre isso, que o diabo, ele anda onde? Ao nosso derredor, bramando como um leão a quem possa tragar. Você já viu como que os animais, principalmente o leão, ele pega a sua presa, eles ficam só observando, tranquilo,
esperando o momento exato para dar. É assim que o diabo age ao nosso derredor, esperando só uma falha nossa, só uma abertura. Ele veio da eternidade, irmãos. Você acha que ele vai perder tempo? Não, ele está ganhando tempo em esperar as nossas falhas. Nós estamos mexendo com alguém que veio lá do céu. Ele só não é onipresente, ele não está em todos os lugares, mas quando ele desce, 1/3 dos anjos também vem, e eu creio que esses 1/3 de anjos são muitos anjos, que ficam ao redor de muita gente, ao derredor, melhor dizendo. Só que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Significa, estando unidos com Cristo, nós temos alguém que está antes de Satanás, nos guardando. E o que nos faz com que o diabo atinja nós? A permissão de Deus em primeiro lugar, e às vezes a nossa maneira de viver uma vida com Cristo, pelo qual nós damos legalidade a Satanás. Porque uma vida de pecado dá legalidade para Satanás mexer na nossa vida. Quando estamos em pecado, trazemos uma legalidade não para Deus, mas para o nosso inimigo espiritual. Mas por que o pastor está dizendo isso? Porque o Espírito Santo se entristece, irmãos. E o Espírito Santo entristecido, ele não vai te ajudar, porque você está em pecado. Você está entregando deliberadamente a sua vida para Satanás agir, porque nós estamos deixando de viver uma vida em obediência à palavra do Senhor. O nosso inimigo está ao nosso derredor, só esperando o momento. Por isso que quando nós falamos sobre vivermos de glória em glória, aqui Jesus está dizendo, e livrasse no versículo 15, todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Quem comete pecado é escravo do pecado. A Bíblia diz isso, não é o pastor, não é a igreja. A Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Porque está tendo no pecado a legalidade que a pessoa dá de viver uma vida de acordo com aquilo que ela crê que está sendo certa. Ou até mesmo quando sabe que é errado e continua fazendo. Que é pior, né? Porque quando a gente sabe de algo, mas você não conhecia o problema, isso significa ignorância. Então Deus não leva em conta a ignorância. Mas quando você conhece que é pecado e comete o pecado, isso é rebeldia contra Deus. Que você já sabe e continua. Parece que estamos brincando com Deus. E aí é onde a Bíblia fala, se nós estamos unidos com Cristo, há restauração, mas tudo isso veio porque Cristo Jesus conseguiu. Olha o versículo 16, pois na verdade não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão. Por quê? Os anjos caíram, os anjos não serão mais salvos, irmãos, esses que caíram. Jesus morreu por nós, não pelos anjos. Tem gente que fala que anjo vai ser salvo ainda. Será que os diabos não podem se converter, pastor? É complicado, hein? Jesus morreu por quem foi criado à sua imagem e semelhança. O diabo caiu e os anjos caíram. Aqui está falando que ele morreu por todos, da descendência de Abraão, criados por Deus, a imagem de Deus. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhança a seus irmãos. Veja no versículo 17. Para ser misericordioso e fiel somos sacerdotes naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. E o versículo 18 diz, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Se nós estamos vivendo uma vida de restauração, uma vida resplandecendo a glória de Deus, então veja, irmãos, que esta imagem, ela está sendo dada para nós, e o próprio Senhor vai nos socorrer nos momentos em que nós possamos cair. Se nós estamos sendo enfraquecidos, a Bíblia diz, Ele vai nos socorrer. O problema é que a gente não tem buscado ajuda no Senhor. A maioria das vezes a gente ouve isso é normal. Pastor, nós somos pecadores, isso acontece. Não é isso, irmãos.
Não é, a graça não é uma coisa que foi dada apenas para salvar e falar para você que você está como já no céu. Foi dada para fazer de nós vidas diferentes. Teologia liberal está entrando aí com esse monte de ensino. Teologia liberal está dizendo que não serve mais, a Bíblia não serve mais como padrão de vida. E aí nós deixamos a imagem de lado. Por que estamos falando sobre imagem, irmãos? Ela está embutida, ela está destinada para expandir em nossas vidas até a concretização da nossa salvação pela glorificação que temos em Cristo Jesus. Veja em 1 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos começar lendo pelo versículo 2. E aí o ênfase será no versículo 4. Diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Veja que Ele está nos dando a oportunidade de conhecê-lo, porque Ele nos chamou para nós o conhecermos de uma forma mais íntima. Como Jó falou, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora de contigo andar. E ele precisou passar, dentro da permissão de Deus, por sofrimentos. Por quê? Porque Jó se auto-justificava. Ele se sentia um justo. Ele se sentia uma pessoa que não era para sofrer, porque ele foi chamado de um homem que temia Deus. E Deus mostrou para ele: não é isso. Você vai aprender, Jó. Você vai aprender a viver nos momentos difíceis, nos momentos bons, mas você vai aprender a viver não mais apenas de me ouvir falar, mas de comigo andar. Porque andar com uma pessoa significa dependência de Deus. Significa você relatar os seus problemas, mas você não ficar ouvindo os problemas apenas para destruir as pessoas, para levantar. Como Deus, Ele pede para nós termos essa intimidade, porque Ele está dando tudo aquilo que é necessário para nós termos uma vida em abundância. Uma vida bem diferente da qual nós estamos vendo o que está sendo apresentado para nós. E aqui ele diz, no versículo 4, pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas, o quê? Promessas. Lembra o que Daniel leu no sábado? Foi Daniel? Deuteronômio 10:12. Vamos lá em Deuteronômio 10:12, só para ver. Depois voltamos aqui para a 2 de Pedro. Deuteronômio, DT 10:12, isso. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Daniel trouxe o texto aqui, na nossa cabeça já vem, o oica, 3 pontos. Já vem observando o texto. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? A gente já coloca lá, observando o texto. O que é que Deus pede de mim? Aí você entra. Temas o Senhor teu Deus, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que foi o primeiro ponto. O segundo ponto, você pega ali, que andes em todos os seus caminhos. Caminhos de Deus são perfeitos. Os caminhos de Deus são para trazer para nós vida. Os caminhos de Deus são caminhos que vai nos trazer vitória. E aí vai terminando dizendo, e ames e sirvas o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Isso significa, puxa vida, estou vivendo o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? De toda a tua alma, todo o teu entendimento. Porque o texto está falando justamente isso, irmãos. Nos tem dado as suas preciosas, grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis, vamos lá agora em 2 de Pedro 2:4, 2PE 2:4, diz assim, pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas, o que está aí?
Não, é primeira, segunda de Pedro, né? 1:4. Isso, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis o quê? De quê? Participantes da natureza divina. Nós temos visto hoje as igrejas dizerem assim, não tem essa de dizer que Deus não vai operar na nossa vida. Deus quer que você venha da forma com que você está. E pode permanecer do jeito que você está. Não é isso que Deus diz, irmãos. Ele diz, venha da forma com que você está. E deixe eu trabalhar na sua vida para que você veja a minha glória transformar o seu coração. O texto está sendo claro, irmãos. É claro que participantes da natureza divina é porque nós estamos sendo o quê? Escapado da corrupção. Aqui entra a nossa santidade. Aqui entra a nossa obediência à palavra de Deus. Aqui entra a nossa vontade de servir a Deus e não os desejos que há no mundo. Hoje a gente vê a igreja, ela quer Cristo, mas ao mesmo tempo ela quer trazer o mundo para dentro da igreja. E pelo que me consta, Jesus não chamou a igreja para ficar trazendo o mundo para dentro da igreja. Ele chama a igreja para sair para o mundo, como luz e como sal da terra. Hoje a gente vê tantos eventos, tantas coisas que proporcionam alegria, proporcionam não sei o quê e não sei o quê, mas volta para casa vazio. Volta para casa não sabe mais o que é orar. Volta para casa não sabe mais o que é ter diariamente 15 minutos, irmãos, 15 minutos, ou até meia hora, por favor, uma leitura. A gente fala que não tem tempo para a leitura da Bíblia, mas tem tempo para Face, tem tempo para, sabe, tantas coisas aí, que fica olhando. E aí, em vez de sermos participantes de uma natureza que Deus... Sabe, não estou pedindo para você estudar 3, 4 horas da palavra de Deus. Estou pedindo, guarda um texto no coração e coloque ela diariamente na sua vida, dizendo, Senhor, tua palavra diz que eu sou a luz deste mundo. Ajuda-me então a resplandecer como uma verdadeira luz. A Bíblia diz que Jesus chorou. Oh, Senhor, por que o Senhor chorou? Puxa, o texto diz ali que tinha pecadores. Talvez seja por eles, porque eles não criam que o Senhor poderia realmente ressuscitar Lázaro. A família de Lázaro chorando por causa de um ente querido que faleceu. E o Senhor foi lá e disse que a glória de Deus estaria resplandecendo ali. E aquela morte seria para a glória de Deus. Então, Jesus chora por tantas coisas que fazemos, irmãos. E nós não temos nem tempo para dizer para Deus, Senhor, como eu posso participar? Por isso que no versículo 5 ele mostra o caminho. E vós também, pondo nisto mesmo todo o quê? Diligência. Acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento de Deus. Você já fez algum exame, alguma prova? Quando você fez alguma prova para ser, alguém reconhecido ou aprovado até no teste, você já foi sem estudar? Difícil ir, né? Não adianta você como crente ir lá sem estudar e depois, Senhor, me faz lembrar tudo que eu não li. Ele é onisciente, sim, ele sabe tudo que estava escrito lá, mas você não. Irmãos, eu já fiz muitos testes lá no Brasil antes de ser formado. Eu tive que me dedicar à leitura, tempo e tudo mais, para tentar obter uma nota que me desse condições de chegar onde eu cheguei lá no Brasil. Aqui, a gente quer Deus, e a gente quer que Deus opere, a gente quer que Deus cure, a gente quer que Deus faça milagres, que faça coisas, mas a nossa dedicação para Deus é zero.
É difícil, irmãos. Então, andar com Cristo, a imagem, revela que nós estamos sendo participantes, e eu quero encerrar com mais um texto. Vamos lá em Efésios capítulo 3, versículo 19. Efésios capítulo 3, vamos começar pelo versículo 14 e nós encerraremos essa meditação. Paulo foi um homem de oração. Paulo foi um homem que diz para nós: orai sem cessar. Alegrai-vos sempre. Outra vez te digo, alegrai-vos no Senhor, sempre. Paulo foi um homem que diz: não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para que todo aquele que nele crê seja salvo. Paulo trouxe uma mensagem que diz: nós pregamos a Cristo crucificado, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E ele também diz que a palavra da cruz é deveras loucura para os que irão, não irão ser salvos. A palavra de Deus mostra um homem que se dedicou completamente a Deus, pelo qual ele disse: Senhor, eu o conheço, então não tenho mais a minha vida como preciosa, porque se o viver é Cristo, o morrer seria para ele lucro. Dar a vida por amor a Cristo. Paulo foi um homem que se dedicou a apresentar às pessoas um caminho de vida, um caminho de vitória, um caminho pelo qual ele descreve: se você está em Cristo, nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Um homem que escreveu cartas dentro de uma prisão, a de Filipenses, uma carta pelo qual ele diz para nós estarmos sempre alegres. Colossenses, uma carta para combater as heresias do agnosticismo, onde as pessoas não criam que Jesus era Deus, mas que ele se tornou Deus. Paulo foi um homem que pegou as igrejas e ele escreveu, pela graça de Deus, 13 cartas no Novo Testamento. Todas elas são doutrinas. E hoje a gente vê muita igreja dizendo: doutrina não serve para a igreja, é coisa de antigo. Então Paulo ficou como sendo um antigo, porque ele escreveu 13 cartas doutrinárias, onde as pessoas não querem saber mais de doutrina, onde as pessoas dizem que isso é para igrejas reformadas, antigas. Não. A Bíblia diz que era para ser ensinado até a volta de Cristo Jesus. E aqui ele começa dizendo: por esta razão, dobro meus joelhos perante o Pai. No versículo 14, o 15 diz: do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome. Versículo 16, para que segundo as riquezas da sua glória, a glória de Deus, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Veja bem, que Deus mesmo nos conceda que sejamos fortalecidos com o poder pelo seu Espírito que está em nós. A orientação de Paulo para Efésios é para que nós não sejamos insensatos, mas que nós possamos conhecer qual é a vontade de Deus. E logo em seguida ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo que Ele tem feito. Aqui diz que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, versículo 18, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E o versículo 19 diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais o quê? Cheios do quê? De toda a plenitude de Deus. Quando eu li isso aí, eu compreendi melhor o que é Efésios 5,18. E quando eu fui ver Efésios 5,18, que diz: enchei-vos do Espírito, ele está dando uma afirmação, ou melhor, é um imperativo, um mandamento. Que sejamos cheios do Espírito diariamente, irmãos. Isso não é só para eventos.
Isso não é só para, né, quando vem alguém do Brasil, quando reunimos 200 pessoas. Ele diz, seja um homem cheio do Espírito diariamente, todos os dias. Está no imperativo, está no mandamento, está numa ordem dada pelo Criador, dizendo, eu quero ver você cheio da minha presença. Por isso que aqui ele diz, e não vos embriagueis. Não, ele mudou, né? Ele está dizendo aqui, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. É possível estarmos cheios de Deus. É possível vivermos uma vida unida com Deus. É possível conhecermos mais de Deus, não apenas por conhecê-lo, mas com Ele depois poder andar. É possível, dentro desse mundo tão defasado da presença de Deus, é possível refletir a glória de Cristo que está em nós, irmãos. É possível falarmos do amor de Deus para um mundo decaído no pecado. É possível dizer um não à prostituição, à mentira, sabe, à lascívia. É possível, é possível. Porque muita gente hoje traz isso como desculpa. Já diz que pecado não vem assim de uma hora para outra, pecado é construído. Não vem assim de surpresa, pequei porque não sabia. Não, a gente constrói o pecado. O problema é que quando você começa a ver que o negócio é errado, larga a mão, pede ajuda para Deus, busca ajuda com pessoas que são, sabe, homens de oração, mulheres de oração, e fale com essas pessoas que não são, né, aquelas que recebem aqui e saem falando para todo mundo lá. Pega aquelas que realmente oram, se escondem no quarto, intercede. Porque hoje é um negócio, né? Você fala uma coisa aqui, todo mundo já está, a torcida do Corinthians já está, né, intercedendo por vocês. Não. É possível viver uma vida com o Senhor. Se não fosse, Ele não deixaria escrito aqui essa intimidade que Ele diz que quer ter conosco. É possível, irmãos. Por isso que nós temos que pregar e dizer, Deus está nos esperando, mas nos esperando de uma forma clara, pela qual possamos viver como Jesus disse, todo aquele que permanece em mim. E permanecer é algo que exige tempo, dedicação, desejo de ser transformado com a graça de Deus, em nome de Jesus.